A doutora Mayra, ela disse à CPI que não fez visitas a unidades de saúde de Manaus. Boa tarde. E ao Marcos Rogério, que apresentasse o primeiro vídeo aí. A gente visitou as unidades básicas de saúde para recomendar aos médicos do SUS o uso do tratamento precoce? Não, senhor. Não visitei as unidades. Não visitou para recomendar o tratamento? Não visitei nenhuma unidade. Houve algum... Hoje aqui, a nossa maior necessidade é atender o estado do Amazonas. Só para as pessoas entenderem melhor, a doutora Mayra está junto com toda a sua equipe, percorrendo as unidades de saúde. Hoje a gente teve cedo lá no hospital Delfina Aziz, e assim também ela vai fazer com a equipe em todos os hospitais que são referências para o atendimento à Covid, e também aqueles hospitais em que há a possibilidade da gente fazer a ampliação de leitos. Peço de novo a todos os profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde, aos médicos das unidades de pronto atendimento, que prescrevam, após diagnosticarem clinicamente os seus pacientes, o tratamento precoce. Ele pode salvar vidas. Eu queria também pedir, presidente, que fosse apresentado, que a doutora Mayra disse que não fez a política ideológica do presidente Bolsonaro de imunidade de rebanho, que ela não pratica. Eu queria que fosse apresentado o segundo vídeo. Determinou que a gente tinha que fazer políticas de lockdown, parar as cidades, manter as pessoas em casa. Não fez um planejamento muito científico e muito correto. O que nós criamos, mantendo todas as pessoas em casa, naquelas cidades que até por medidas coercitivas agiram como legisladores em estados de exceção, foi causar mais pânico na sociedade, e nós atrapalhamos a evolução natural da doença naquelas pessoas que seriam assintomáticos, como as crianças, e que a gente teria um efeito rebanho. Eu queria, depois desse segundo vídeo, que a doutora Mayra também, ela não revelou aí a posição ideológica dela em relação aos médicos, do Mais Médicos. Vamos ver o terceiro vídeo, por favor. Eram pessoas tratadas como escravos por quem geria, por quem tutoriava o programa, e não por nós brasileiros. E a gente tinha um programa que queria somente transferir recursos do Brasil a um outro país. Também dizer que a doutora Mayra, ela fez aqui uma fala de desmerecimento público e pejorativo com relação à Fiocruz, que tem sido a única instituição brasileira que fez e que está fazendo, junto com o Butantan, mas no caso do governo federal, transferência de tecnologia para a produção de vacinas aqui no nosso território. E o que a senhora se refere a uma imagem obscena é, na verdade, o símbolo da Fiocruz, porque tem formato de castelo. Portanto, eu queria que a senhora revisse essa posição, mas depois, com o tempo, as pessoas vão ver que aquele cartaz que a senhora viu, sob a forma de fala, na verdade não era um falo, é o símbolo da Fundação Oswaldo Cruz, onde eu tive a oportunidade de estudar. Também vimos a senhora falar sobre a indicação da cloroquina para crianças, dizendo que foi um posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nós temos o vídeo, mas nós vamos colocar, porque já é público, em que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso da cloroquina. Portanto, mais uma fala da senhora que não corresponde aos fatos. A senhora também mantém uma justificativa financeira para defender a cloroquina, que a senhora não disse aqui, como se isso fosse mais importante. Claro que o emprego e a renda são muito importantes, mas a vida é prioridade. Mas vamos ver o texto, que é o vídeo 4, que eu queria mostrar aqui a todos. Por favor, Marcos Rogério. Está utilizando drogas, por exemplo, a cloroquina e a hidroxicloroquina, no começo criaram um pânico e um terror sobre a população, dizendo que essas medicações poderiam provocar arritmia cardíaca. Então, também o que criaram no entorno da ivermectina é uma falácia, não é verdade. A gente tem que acabar com essa guerra, com essa torcida organizada, com a politização no entorno dessas drogas, porque a nossa população não pode usar Remdesivir, que custa R$7.000 uma ampola. Ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina, zinco e vitamina D.
Esse tratamento custa, ao todo, cerca de R$ 67 e a gente pode salvar uma vida. 5 dias. E a gente tem uma diária de um leito de UTI no SUS, R$ 1.800. Presidente, eu queria também lembrar que a doutora Mayra Pinheiro disse que o Conselho Federal de Medicina diz que os médicos estão liberados para utilizar off-label qualquer medicamento diante da necessidade. O artigo 32 do Código de Ética Médica veda ao médico, dentre outras coisas, claro, deixar de usar meios disponíveis diagnósticos e terapêuticos cientificamente reconhecidos e em favor do paciente. O The Lancet tem uma publicação que envolve 671 hospitais com quase 100 mil pacientes, que mostra que o uso continuado da hidroxicloroquina e da cloroquina aumenta em 9,3% a mortalidade dos pacientes. O The Lancet é conhecido como um dos estudos dos periódicos médicos de maior reconhecimento no mundo. Outra questão importante o parecer do CFM, que dá o parecer dizendo que pode usar a cloroquina para este caso. Mas veja que o CFM também tem tido uma postura um tanto quanto discordante ao longo da sua história e um pouco tendenciosa neste momento. Porque em 2016, veja o que diz o CFM. Um parecer do CFM do ano de 2016 alerta médicos e sociedades especialistas para o uso da fosfoetanolamina para tratamento de câncer, uma vez que não tinha estudos científicos que comprovassem a sua indicação e eficácia. No caso da hidroxicloroquina, da cloroquina, não tem nenhum instrumento. Veja, eu queria chamar a atenção para a fé pública. Por exemplo, se tiver 500 mil médicos definindo e querendo que eu seja médico, eu não vou ser médico. Porque para eu ser médico, eu tenho que cursar medicina. E quem estabelece a fé pública para eu ser médico, que é o meu caso, eu precisei cursar medicina. Então, para uma substância, uma droga, ter fé pública, ela precisa passar pelo que a própria doutora Mayra Pinheiro falou, de vários estudos, que é o estudo pré-clínico, que são as fases clínicas, que são os centenas e milhares de testes de dose e eficácia para definir e para ser incorporado como um tratamento e divulgado e comercializado, e aí autorizado por uma agência reguladora. Também quero dizer que, neste caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, os fabricantes não recomendam o uso para o tratamento da Covid em nenhuma etapa do tratamento. E isso é muito sério, porque foi o fabricante quem fez todos os estudos sobre determinada droga, a utilização dela e os riscos que ela causa ao paciente.